sou aqui conselheira do 10º plenário. Nesse momento eu estou aqui na presidência, né, do conselho. E eu queria, né, dar boas-vindas a todos aqui que estão presentes, dizendo que, dando continuidade à comemoração dos 40 anos, né, da regulamentação da nossa profissão no Brasil, nós estamos promovendo, né, no CRP 04, um ciclo de debates, né, da nossa profissão, da psicologia, em vários campos de atuação. Para nós, assim, é fundamental, né, depois que nós temos participado ativamente desse movimento criado há 5 anos na nossa autarquia, no sistema conselho, né, no Conselho Federal e nos 15 conselhos regionais, embora não seja uma unanimidade de todos os regionais, mas de praticamente todos os 15, tirando 3, né, conselhos que ainda não estão junto conosco, nós estamos nessa luta, né, que é da psicologia com compromisso social. E nesses últimos 5 anos, eu tenho certeza que vocês têm acompanhado, né, através dos jornais aqui do regional e mesmo nos jornais do Conselho Federal, todas as ações e atos que nós temos promovido no sentido de dar um reconhecimento, uma visibilidade da psicologia na sociedade brasileira. E mais do que isso, nós estamos também no momento de criar, né, vamos dizer assim, uma psicologia com vamos dizer assim, com uma cara, né, mais da psicologia brasileira e expandindo para uma psicologia para a América Latina, né? Não sei se vocês sabem, nós fomos os pioneiros na discussão das profissões, tão logo foi criada a proposta do Mercosul. Estamos caminhando para a construção da ULAPSE, da União Latino-Americana da Psicologia. Tem companheiros nossos que estão indo para Puebla, sábado agora, né, para o Congresso na América Latina. O México não está na América Latina, mas foi incorporado tanto o México quanto Cuba, América Central, nessa empreitada de enfrentar o neoliberalismo. E para enfrentarmos o neoliberalismo e com as subjetividades, né, que o capitalismo globalizado e a política neoliberal têm criado na sociedade, nossa intenção é de estar fortalecendo um movimento, tanto nacionalmente quanto internacionalmente na América Latina, para fazer esse enfrentamento. Hoje nós sabemos que quem tem dominado, né, vamos dizer assim, a política internacional na área da psicologia tem sido a APA, né, a Associação Americana de Psicologia, que tem um número de inscritos superior ao Brasil. Hoje no Brasil nós somos 118 mil inscritos. Nós só perdemos para a APA, né? Depois é o Brasil, e na América Latina nós já fizemos um mapeamento das formas organizativas dos psicólogos, que não são tão organizadas, digamos assim, quanto o Brasil, né, em termos de ter um conselho, essa forma de organização. E nós temos reunido, discutido protocolos de intenções, o exercício das profissões, né, com essa questão do capitalismo, da globalização, as questões dos paradigmas da epistemologia que vai direcionar, né, os currículos, as formações. Então, é uma política muito ampla. E como que isso se reflete no cotidiano do nosso trabalho? Nós estamos tentando, né, aqui trazer os colegas, né, que estão produzindo, que têm um trabalho, que têm uma inserção nesses setores, para estar discutindo os problemas que a gente vive. Então, eu acredito que a Comissão de Saúde e Educação do CRP 04 promove hoje esta mesa com
também com essa intencionalidade, né, de estar trazendo experiências, poder estar discutindo as indagações, os impasses, as questões que obstacularizam ou que contribuem para o avanço da psicologia na área da educação, né? A gente precisa estar construindo isso e principalmente nesse momento agora, né, que a gente está vivendo aí a possibilidade também de ter um novo governo, uma nova relação do governo brasileiro com as instituições, com os profissionais, com a forma de reestruturação que nós estamos tão necessitados de ter para a gente poder fazer avançar, né, a organização social no Brasil. E eu acho que nós, enquanto psicólogos, né, profissionais da subjetividade, eu acho que a nossa contribuição é muito grande, né, no sentido de estar propiciando, discutindo com as pessoas novas possibilidades de trocas sociais, de potencializar os indivíduos e repotencializá-los naquilo que está sendo perdido, né, pelas relações que estão dadas hoje na nossa sociedade. Então, eu queria dar as boas-vindas. Infelizmente, não posso continuar aqui porque nós estamos em reunião e passo então, né, a palavra, o convite para a nossa conselheira Luciana Franco, né, que é presidente da Comissão de Educação aqui do Conselho, e para ela dar início a esses trabalhos, né, dessa mesa. Espero que a discussão seja profícua e que no próximo ano nós temos muito trabalho pela frente, né? Vamos ver como que a gente vai contribuir aí para avançar nessa construção social tão importante. Muito obrigada. Boa noite a todos. A Marta já me apresentou, né? Eu queria agradecer, aproveitar para agradecer a presença de todo mundo aqui. Acho muito importante, né, a gente estar se reunindo, estar encontrando, tendo esses espaços para estar falando, né, de tudo que a categoria tem tratado, trabalhando, né? E a gente tem discutido muito lá na Comissão de Educação, né, de Psicologia e Educação, que é a comissão que a gente reúne aqui no Conselho, sobre esse trabalho do psicólogo na educação, essa inserção, né? De que forma que está acontecendo, essa interface entre essas duas disciplinas, né? E gostaria até de estar aproveitando aqui a ocasião para estender o convite. Para quem estiver interessado, a gente reúne todas as terças-feiras, não, todas não. Uma terça sim, outra não. O próximo encontro vai ser dia 19 de novembro agora, para quem quiser estar vindo. E eu gostaria então de estar dando início aqui às atividades. Vou convidar a Regina Helena de Freitas Campos para estar compondo a mesa, psicóloga e doutora em educação. Ana Lídia Santiago, psicóloga, doutora em psicologia clínica. E Walter Uti, psicólogo, também doutor em psicologia. Tá, então, passando a palavra para a professora Regina Helena. Ela é psicóloga, doutora em educação pela Universidade de Stanford e professora de psicologia da educação na FAI, né, que é da UFMG, Faculdade de Educação da UFMG. Obrigada, Luciana. Tá ligado?
eu gostaria de agradecer muito o convite da Câmara de Psicologia da Educação aqui do Conselho. Eu tenho acompanhado há muito tempo o trabalho dessa Câmara e estou vendo que ela está sempre se renovando, né, Luciana? A gente está sempre vendo colegas novos assumindo trabalhos, a Rita aqui, minha ex-aluna, muita gente que está ajudando a pensar essa área, né, de atuação do psicólogo, que eu considero muito importante. Tenho dedicado um trabalho grande há muito tempo também, pesquisando a história exatamente dessa área da psicologia da educação no Brasil e as conexões dessa história com a psicologia da educação em outros lugares do mundo. Mas eu gostaria, antes de falar, eu vou falar um pouco sobre esse meu trabalho de história, que resultou até recentemente, eu gostaria de registrar aqui a minha admiração e o meu agradecimento ao Conselho também por esse projeto que foi instituído pelo plenário, presidido pela professora Ana Bloch, e que continua agora nesse novo plenário, presidido pelo Odair Otávio, eu sempre confundo os dois. Mas esse projeto se chama Projeto Memória da Psicologia Brasileira. E no âmbito desse projeto, eu faço parte de um grupo de trabalho dedicado ao estudo da história da psicologia no Brasil, associado à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, a ANPEP, que é a associação que reúne todos os programas de pós-graduação em psicologia no Brasil. E nós somos um grupo pequeno, né, porque não tem tantos historiadores da psicologia assim no Brasil, mas é um grupo bastante atuante, é um grupo de pesquisadores que tem explorado diferentes aspectos da história da psicologia no Brasil, partindo até desse pressuposto de que existe uma história da psicologia no Brasil, uma coisa que até as pessoas até pouco tempo não trabalhavam muito com essa ideia, né? Até uns 30, 40 anos atrás, quando os primeiros cursos de psicologia foram fundados, não se considerava muito essa hipótese de que parecia que a psicologia era uma coisa muito nova, que estava chegando ao Brasil naquela época, e estava chegando a partir de influências vindas do exterior. E acaba que agora, com esses trabalhos que têm sido feitos por esse grupo, a gente tem levantado muita coisa importante que faz parte da história da psicologia no Brasil. É claro que essa história, a história da psicologia, no sentido estrito, ela é uma coisa recente. Porque até no mundo inteiro, né, a psicologia científica e a psicologia como área profissional, isso é um fenômeno que apareceu no final do século XIX e teve uma expansão grande durante o século XX. Mas a psicologia como área de reflexão, ela como dizem os historiadores, ela tem um longo passado e uma curta história. Um longo passado porque a gente pode traçar o passado da psicologia desde os gregos, lá, quando começaram a refletir sobre a alma humana, né? Quando Aristóteles escreveu um tratado dele sobre a alma, e ao longo da história da filosofia existem diferentes reflexões sobre a natureza humana, sobre a estrutura da psique humana, que fazem parte do que a gente chama de história da psicologia no sentido lato, ou história das ideias psicológicas. Mas, muito bem, esse nosso grupo, a gente tem feito um trabalho, então, de recuperação da história da psicologia no Brasil. Nós somos professores, né, de diferentes universidades do Brasil. Eu aqui na UFMG, tem a professora Marina Massimo, que trabalha na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, tem a professora Maria do Carmo Guedes e a professora Mitsu Antunes, também da área da psicologia, do programa de psicologia da educação na PUC de São Paulo. Tem gente no Rio Grande do Sul, tem gente na Bahia, tem uma pessoa que está fazendo um trabalho muito importante na Bahia de resgate daquelas teses da Faculdade de Medicina da Bahia, e recuperação das ideias psicológicas também nessas teses, a professora Nádia Rocha. Tem gente em Brasília também, tem gente no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente tem um grupo bastante, e foi em Florianópolis também, inclusive membro do último plenário do Conselho, o professor Marcos Ribeiro. E foi esse pessoal que, foi a partir exatamente da iniciativa do Marcos e da Ana Jacó, que eram membros do plenário do Conselho. A Ana Jacó é uma conselheira do Rio de Janeiro, que foi implantado esse projeto que chama Memória da Psicologia Brasileira, que deu origem a uma série de publicações em associação conosco. Eles nos chamaram, eles são membros do grupo também, a Ana Jacó e o Marcos, e do grupo de historiadores, né? E nós então começamos
fizemos um projeto de fazer uma série de publicações na área da história da psicologia do Brasil. Fizemos um dicionário biográfico da psicologia no Brasil, em que a gente recuperou as biografias de em torno de 200 pensadores, filósofos, intelectuais e psicólogos que contribuíram na construção dessa área de conhecimento e dessa área profissional no Brasil. A gente escolheu principalmente pessoas ou que tenham contribuído como pensadores, como intelectuais, como pessoas que, do ponto de vista teórico, têm uma contribuição na área da psicologia, ou pessoas que contribuíram na implantação de instituições importantes para a profissão do psicólogo no Brasil. Esse dicionário já está disponível desde o ano passado, o pessoal já deve ter visto, né? O dicionário biográfico da psicologia no Brasil, que reuniu uma equipe enorme. Nós tivemos mais de 100 colaboradores no Brasil inteiro para poder colocar, para elaborar os diferentes verbetes que compõem o dicionário. E fizemos também o que a gente está até, um dos volumes que eu vou mostrar para vocês aqui, é o primeiro volume da série, que é a série que se chama Clássicos da Psicologia Brasileira. A gente está selecionando, temos um conselho editorial dessa coleção Clássicos da Psicologia Brasileira, que é integrado pelos membros desse grupo de História da Psicologia da ANPEP, e a gente, então, está fazendo a seleção de títulos que a gente considera importantes de serem reeditados porque são clássicos, né? Ou seja, são materiais de pesquisa e de estudo que guardam a sua atualidade, por isso que eles são clássicos. Igual a gente lê até hoje o Aristóteles, a gente lê o Piaget, a gente lê Freud, tem autores brasileiros também que merecem ser lidos e que deram contribuições relevantes, contribuições criativas, originais na área da psicologia e que a gente então selecionou para isso que a gente está chamando os clássicos. Uma outra coleção que está sendo editada pelo pessoal dentro do âmbito desse projeto Memória da Psicologia Brasileira é a coleção Pioneiros da Psicologia no Brasil. Vocês já devem ter visto uns livrinhos que estão sendo editados pela editora Imado com biografias de psicólogos importantes, de pessoas que foram importantes na também implantação. São biografias maiores do que no dicionário, a gente tem biografias pequenininhas, né? E alguns desses dicionarizados estão virando biografados na coleção Pioneiros da Psicologia do Brasil, que está sendo editada pela editora Imado. Então, todo esse trabalho está sendo possível, né? Por isso que eu queria agradecer publicamente aqui ao Conselho Federal e o Conselho Regional da colaboração também. Esse trabalho todo está sendo possível porque existe o Conselho e porque o Conselho assumiu esse projeto de que a Marta estava falando aqui, né? De organizar efetivamente a área da psicologia no Brasil e contribuir para que os psicólogos possam se orgulhar da sua profissão, né? Eu acho que é isso aqui, no fundo, o nosso trabalho está indo nessa direção. A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz de ver também que as ideias que a gente sempre defendeu, né, como professores de psicologia, no sentido de recuperação dessa vocação da psicologia para defender as pessoas humanas na sociedade em que elas vivem, não é? Isso é uma coisa que a gente tem recuperado na história. Eu fico até meio brava quando eu vejo os meus colegas que fazem... Existe uma certa literatura em história da psicologia que tende a considerar a psicologia como parte de um grande movimento de controle e de reprodução da dominação dos seres humanos por outros seres humanos, e meio que desconsiderando o fato de que a gente tem uma grande vertente também muito forte na psicologia, que a gente, quando vai estudar a história, a gente vê isso com muita clareza, de pessoas que se tornaram psicólogos exatamente porque tinham esse projeto de defesa dos direitos, vamos dizer assim, do ser humano enquanto subjetividade, enquanto cidadão no período mais moderno, né, a partir do final do século XIX, aqueles psicólogos que ficavam lá nos laboratórios e tal. Isso não conta toda a história da psicologia, principalmente quando a gente vai estudar a história da nossa área, da psicologia da educação, que sempre foi uma área muito aplicada e muito diretamente relacionada aos problemas vividos pelas escolas, sobretudo no período de expansão do ensino de massa, que é o período, né, exatamente do século XIX. Quando eu conto a história da psicologia da educação para os meus alunos, eu sempre começo contando isso, que qual era o grande problema que tinha que ser resolvido
pelos psicólogos no final do século XIX? Qual era a demanda que tornou possível o nascimento dessa área, o florescimento muito rápido dessa área? Era exatamente esse quebra-cabeça histórico que apareceu quando apareceram exatamente as escolas de massa, na Europa, nos Estados Unidos, né? E um fenômeno que depois se reproduz no Brasil também, um pouco mais tarde, no início do século XX. Essa ideia de educar muitas crianças juntas ao mesmo tempo, a ideia de criação das escolas, que isso foi uma demanda dos movimentos dos direitos sociais no século XIX. Todo mundo queria ter acesso à educação, uma coisa que tinha sido um bem apropriado pelas elites, né, no período clássico lá na Europa. E a partir da Revolução Americana e da Revolução Francesa, a educação passa a ser um bem, um direito das pessoas. Isso vai ser definido nas constituições e tal. E durante o processo de implantação das escolas de massa, é que começam a aparecer os problemas, né? Os problemas de como gerir esse sistema, como educar muitas crianças juntas ao mesmo tempo, como lidar com as diferenças individuais, como lidar com as crianças com as diferenças de ritmo de aprendizagem das crianças, como lidar com as diferenças culturais, e todos esses problemas vão aparecer muito fortemente no final do século XIX, nos Estados Unidos, na Europa, e vão dar nascimento a exatamente as primeiras demandas que foram colocadas pelos psicólogos e que são as pessoas que foram responsáveis pela implantação dessa área de estudos. Na Europa, a gente tem todo o trabalho dos psicólogos lá em Paris, Binet, o Laboratório de Psicologia, a invenção, né, dos testes de inteligência, que é considerado assim como se fosse um marco, né, na história da psicologia. Depois, o movimento todo de estudo, né, em torno da psicologia da educação, a partir de uma perspectiva interacionista, em Genebra, no Instituto Jean-Jacques Rousseau, que deu origem à obra do Piaget, que é uma das obras mais bonitas, um dos capítulos mais bonitos da psicologia do século XX. Freud também, ele teve também uma participação nessa construção da psicologia da educação no início do século, principalmente através de Anna Freud, que era professora em Viena, que fazia frequentemente conferências para as professoras, tentando aplicar a psicanálise à educação, e a gente sabe que a obra de Freud tem um grande conteúdo também, né, de crítica à educação tradicional das crianças no século XIX, e ele, principalmente na primeira parte da obra dele, tem uma grande tendência de libertação das crianças daquele sistema de educação tradicional. A gente tem nos Estados Unidos também todo o movimento da educação nova, liderado por Dewey, né, em Nova York, que também vai ter uma participação grande dos psicólogos, da psicologia, e também que vai contribuir para a implantação da área da psicologia da educação. Na Rússia também a gente tem aqui todo o movimento após o período revolucionário, que Vygotsky também vai ser chamado, o grupo dele, né, os psicólogos que trabalhavam com questões de aprendizagem, vão ser chamados também a contribuir para a reorganização das escolas dentro do novo regime, e essas demandas deram origem também a trabalhos extremamente fecundos e originais, como os trabalhos da escola da psicologia soviética. Tá vendo? Então, quer dizer, a psicologia da educação foi se espalhando, e ela é uma fonte importante, ela é um tronco importantíssimo no desenvolvimento da psicologia em geral no século XX. Em cada uma delas, eu estou citando autores aqui que são importantes para a psicologia da educação e que são importantíssimos para a própria psicologia do século XX. A mesma coisa aconteceu no Brasil, né? Eu queria mostrar para vocês um pouco aqui, não vou tomar o meu tempo todo, né, contando essa história da psicologia da educação no mundo aí, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo desse movimento, que é o que a gente tem estudado mais de perto, que aconteceu aqui, pertinho de nós, aqui em Minas Gerais, com o trabalho da professora Helena Antipov, que eu fiz um trabalho grande também de resgate da obra dela e de organização do acervo dela. A gente tem agora uma sala dedicada a ela na UFMG, na Biblioteca Central, que se chama Sala Helena Antipov. Eu vou convidar todos a visitarem a sala, ela é aberta para visitas. A gente tem lá uma parte do acervo dela, que pertence ao Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipov, que é sediado lá no UFMG em parte, e em Ibirité, na Fundação Helena Antipov também, onde está a parte maior do acervo, né? Que está sendo também organizado
disponibilizado e aberto para visita. Tem um pequeno museu também em Birité, que tem as instalações onde a dona Helena morou até o final da vida, e uma grande parte do material do acervo dela. E essa sala nossa na UFMG, lá também a gente tem uma exposição sobre a vida e a obra dela, e fizemos também esse volume, que acaba de ser editado pelo Conselho, com o apoio da Casa do Psicólogo. Obrigada. É porque ele estava caindo, tá? Eu estava segurando aqui. Esse volume é o seguinte: a história dele é a partir da pesquisa que eu tenho feito sobre a obra da dona Helena. Nós fizemos tem uma introdução aqui, biográfica, sobre uma biografia intelectual dela, uma série de fotografias também que a gente recolheu no acervo, e uma seleção de textos escritos por ela, nas várias áreas em que ela atuou, e que a gente considera, como eu estou dizendo, textos clássicos, ou seja, que merecem ser lidos. Ela tem muita coisa que merece ser lida, né? Tem muito mais do que isso aqui. Embora ela não tenha escrito nenhum livro, tem algum problema. Está ouvindo, não? Pois é, não vai segurar, não. Melhor trocar. Alô? Alô? Tá ouvindo? Eu falo muito baixo, porque às vezes, mesmo eu falando no microfone, as pessoas pedem para eu falar mais alto, mas aqui acho que está dando para ouvir bem, né? Eu queria que vocês controlassem o meu tempo aqui. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos, né? Pois é, então vai dar tempo de eu apresentar rapidamente o livro e mostrar para vocês. Vocês podiam mostrar para mim a fotografia da dona Helena, só para a gente, que acho que tem gente que não conhece, né? A gente organizou. Essa é uma fotografia que foi tirada em Genebra, quando ela era jovem, pouco antes da vinda para o Brasil, em que ela aparece junto com o Claparède, que foi o professor dela, mentor intelectual em Genebra, e que acompanhou, que sempre foi uma referência para ela, e que foi uma pessoa que foi central no desenvolvimento da psicologia da educação na Europa. Claparède foi responsável pela criação do Instituto Rousseau, em Genebra, que foi uma das primeiras, talvez a primeira escola de educação na Europa. E que, na época, Claparède achava que a formação do educador devia ser feita com base na psicologia. Se baseava na ideia de Rousseau de que a psicologia, quer dizer, para você educar uma criança, você tem que primeiro conhecê-la. E a ciência que era encarregada de conhecer a criança era a psicologia. Então, o Claparède é que vai construir um pouco essa genealogia que a gente conhece hoje, né? Rousseau, depois os educadores do século XIX, Froebel, por exemplo, alguns educadores que circularam sobretudo ali na Alemanha, que vão defender sempre essa ideia de que era preciso, né, dentro desse contexto de transformação da educação, que eu estava mencionando antes, a ideia era sempre de que era preciso mudar o foco da atenção da escola. Em vez de você adaptar a criança à escola, era preciso adaptar a escola à criança. E adaptar a escola à criança com base no que a psicologia vinha descobrindo sobre o que era específico da criança. Por isso é que Claparède foi o grande inspirador da obra de Piaget. Piaget foi a pessoa que foi lá descobrir. Então, se estão falando que a criança pensa diferente do adulto, eu quero ver o que é diferente no pensamento da criança em relação ao pensamento do adulto. E a obra do Piaget vai ser toda, vai ser vamos dizer, o desenvolvimento dessa ideia básica que vinha sendo desenvolvida no Instituto Rousseau. E a dona Helena trabalhou com o Claparède, ela estudou no Instituto Rousseau, ela era russa de nascimento, mas ela foi para Paris em 1908, 1909 mais ou menos. Ela foi com a mãe e as irmãs para estudar em Paris. Ela nasceu em São Petersburgo, era uma família bem situada lá em São Petersburgo, então eles tinham essa tradição um pouco lá na Rússia, né, havia uma grande conexão entre São Petersburgo, que era um grande centro intelectual, e Paris. E ela vai estudar em Paris, fica lá durante 2 anos, ela chegou a trabalhar no laboratório Binet, na época a psicologia estava aparecendo, né, como uma ciência nova, muito instigante, e despertou a curiosidade dela como estudante na universidade. Ela estava se dirigindo aos estudos na área médica, ela trabalhou no laboratório do Binet, e
Logo em seguida, ela foi informada da fundação do Instituto Rousseau em Genebra, em 1912, e ela vai estudar com Claparède. Ela permanece lá em Genebra durante 4 anos, fez o curso lá em que ela se diplomou como psicóloga. Depois ela volta à Rússia durante um período, até 1924, onde ela trabalha também em centros de reeducação de crianças, logo depois da Revolução. Depois, finalmente, ela deixa a Rússia em 1924, porque o marido tinha sido exilado em Berlim. Ele tinha problemas lá com o regime, porque ele era artista, ele era um intelectual, ele era um escritor. E tinha toda aquela discussão sobre a liberdade de expressão dos escritores na Rússia. Ele foi do pessoal que não concordou com o cerceamento à liberdade de expressão que estava sendo instituído pelo regime. E ele acabou se exilando em Berlim. Ela foi para lá com ele, mas depois, logo em seguida, ela volta para Genebra para trabalhar já como assistente do Claparède, que essa foto é dessa época. E foi lá em Genebra que ela recebeu o convite do governo mineiro para vir lecionar Psicologia da Educação numa escola de formação de educadores também, que estava sendo fundada em Belo Horizonte, em 1929, a Escola de Aperfeiçoamento, que foi também uma das primeiras escolas de educação no Brasil. E lá é na Escola de Aperfeiçoamento que ela vai começar a desenvolver a obra dela, que depois se expandiu por várias outras experiências. Todo mundo conhece muito, que é a experiência da Sociedade Pestalozzi, da fundação da Escola da Fazenda do Rosário. Mas sempre existem 2 características da obra da Dona Helena que tem muito a ver com essa experiência anterior de Genebra, com essa formação dela na Europa, em Genebra e na Rússia também, né, que ela teve contato também com sempre essa coisa da psicologia aplicada, da psicologia que ia resolver problemas urgentes que estavam acontecendo com as crianças na época. Então, são as 2 coisas que a gente vê na obra dela. Um espírito científico muito sólido, uma formação científica muito apurada e uma grande preocupação com a possibilidade de aplicação da psicologia na solução de problemas sociais. Quando o pessoal do Conselho fala agora, né, dessa coisa do compromisso social da psicologia, isso me lembra muito a Dona Helena, no sentido que ela dizia: a gente vai fazer isso tudo para quê? A gente vai fazer porque a gente está aqui para defender os direitos da criança. Logo que ela chegou em Belo Horizonte, ela participou em Genebra, já do movimento de implantação da primeira Declaração Universal dos Direitos da Criança, que era a chamada famosa Declaração de Genebra, de 1924. Eu fiz uma pesquisa sobre isso também, não vai dar tempo de eu contar para vocês, mas vou remeter ao que eu tenho publicado sobre isso. E isso vai marcar a obra dela aqui no Brasil, sempre o espírito científico e a defesa dos direitos da criança. E nesse livro aqui, então, essas 2 coisas estão presentes, né? Então tem uma seção sobre os textos dela na área da cultura e desenvolvimento humano, que são as pesquisas, inclusive as primeiras pesquisas que ela fez aqui em Belo Horizonte, logo que ela chegou, dentro daquele espírito, que era preciso conhecer a criança para poder educá-la, já que ela estava sendo chamada a orientar os educadores mineiros na educação das crianças. Ela queria conhecer essas crianças, ela dizia isso: eu preciso conhecer essas crianças para poder orientar os educadores. Então tem alguns trabalhos que ela fez aqui em Belo Horizonte. Depois tem um capítulo sobre desenvolvimento afetivo e social, que são os trabalhos dela nessa área, inclusive uma pesquisa que eu vou mostrar, a segunda não, a terceira, nós vamos pular, porque eu já falei, né, sobre o Instituto Rousseau. Esse é um dos trabalhos que a gente reproduz aqui nesse volume, que foi uma das primeiras pesquisas. Essa foi a primeira pesquisa mesmo que ela fez aqui em Belo Horizonte, se chama Ideais e Interesses das Crianças de Belo Horizonte. Ela vai, então, junto com as alunas dela da Escola de Aperfeiçoamento, aplicar um pequeno questionário nas crianças das escolas mineiras sobre ideais e interesses. O que as crianças gostavam de fazer em casa, na escola, o que elas queriam ser quando crescessem, qual o brinquedo preferido, o que elas fariam se tivessem muito dinheiro. E essa pesquisa, ela achava que devia ser repetida de 5 em 5 anos, porque esses ideais e interesses iam mudando. Ela tinha aquela formação lá culturalista que ela tinha trazido principalmente da psicologia soviética. Ela inclusive discute com o Claparède. O Claparède achava que o negócio de interesse tinha um componente orgânico, assim, de maturação do desenvolvimento, e ela vai querer mostrar o contrário. Ela vai querer mostrar que isso varia com a cultura. E esse trabalho dela, inclusive, foi comentado pelo Claparède numa das publicações dele lá em Genebra. Ela chegou a reproduzir essa pesquisa 4 vezes. Esse primeiro relatório é de 1930, é o que a gente reproduz aqui. Depois teve 34, 39 e 44.
Depois a escola de aperfeiçoamento foi encerrada, foi uma experiência, até ela discutiu muito isso, porque acabar com a escola, foi uma pena que ela tenha acabado, né, porque era uma escola de peso, era uma escola que estava implantando a pesquisa, não só na área da psicologia, mas na área da educação também, mas acabou que ela se encerrou em 1945, foi incorporada ao Instituto de Educação, mas essa parte da pesquisa um pouco se perdeu. Então, essas pesquisas pararam de ser reproduzidas. E nós retomamos isso agora, recentemente, lá na UFMG, a partir de 92, eu tenho feito réplicas periódicas dessa mesma pesquisa que ela fez nessa época, para ver o que aconteceu com as crianças mineiras nesse período, né? São dados que a gente tem publicado de vez em quando. Mas, em todo caso, aqui está o trabalho original dela. Tem uma sessão sobre psicologia e educação, em que ela vai falar sobre o que o psicólogo faz na educação. A colaboração na organização da educação mesmo, das classes. Um trabalho muito bonito que ela publicou em 44, que se chama Como Pode a Escola Contribuir para a Formação de Atitudes Democráticas. Foi na época da redemocratização do Brasil, né, na época do final do Estado Novo, que ela vai publicar esse artigo. Depois tem uma sessão sobre psicologia do excepcional e educação especial, que foi uma área de trabalho muito forte na obra dela. Uma sessão sobre psicologia e comunidade, que eu considero também que ela foi uma pioneira nessa relação aí, na contribuição da psicologia na organização comunitária. Ela tem algumas iniciativas nessa direção lá na Fazenda Rosário. E uma parte sobre métodos de pesquisa e de exame psicológico. Bom, eu queria mesmo apresentar para vocês, né, o trabalho, agradecer mais uma vez o convite do Conselho e o apoio para esse trabalho que a gente está fazendo de resgate da história da psicologia em Minas e no Brasil. Obrigada. Quero agradecer mais uma vez, né, professora Virginia Helena. E agora eu vou estar passando a palavra para a professora Ana Lídia Santiago, que é psicóloga, doutora em psicologia clínica pela USP e professora da Faculdade de Educação da UFMG, pesquisadora do Centro Interdisciplinar do Estudo sobre a Infância. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa do Conselho de promover mesas de debate e discussão sobre a atuação dos psicólogos em diversos campos por meio desse ciclo de debate. Eu agradeço o convite também para participar desse evento e poder socializar um trabalho de pesquisa e intervenção na interface da psicanálise, educação e saúde mental, que surgiu efetivamente como uma resposta a uma demanda dos profissionais do ensino especial, às voltas com os desafios que as crianças, né, colocam, as crianças apresentando problemas de aprendizagem, de estudos, de comportamento típicos. Então eu vou falar desse trabalho, que na verdade é uma experiência de trabalho interdisciplinar, que vem sendo realizada em uma escola estadual de ensino especial, localizada aqui em Belo Horizonte, desde o mês de março de 2001. Ela começou no ano passado e, com o desdobramento desse trabalho, essa pesquisa foi inscrita no Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Criança, que, na verdade, começa a se organizar no Brasil e associado ao mesmo Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Infância que já existe na Argentina e na Europa, né? E agora, numa perspectiva de associar os grupos da América Latina, dos outros países, da Argentina, do Brasil e dos outros países também. De tempos em tempos, fazer uma troca com os grupos da Europa. Essa experiência interdisciplinar, ela teve início em um convite feito pela orientadora pedagógica da escola para que se realizassem estudos de caso de alguns alunos considerados verdadeiros desafios para a equipe pedagógica da instituição. Tratava-se de crianças que apresentavam não apenas dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, mas também um comportamento perturbador, inadequado junto aos docentes e junto aos colegas também,
Para não citar as frequentes crises de agitação que elas manifestavam, que eram marcadas, na maior parte das vezes, por violência, que impunham, por essa razão mesmo, uma intervenção psiquiátrica de urgência e, às vezes, intervenção policial. Não se pode pensar que cada um desses alunos difíceis ainda não tivesse sido objeto de estudo e de avaliação diagnóstica. Ao contrário, além deles terem passado por inúmeras investigações, essas crianças vinham recebendo todo tipo de atenção especializada que a própria escola oferece. Reeducação pedagógica, fonoaudiológica, participação em oficinas terapêuticas e também acompanhamento psicológico e controle psiquiátrico. Essa atenção, ela estendia-se também aos pais por meio de programas de orientação e de apoio à família. Apesar disso, uma nova demanda de estudo de caso é feita, mas, dessa vez, apoiada sobre a constatação da ineficácia das diversas intervenções realizadas junto àquelas crianças. Os profissionais envolvidos defrontavam-se repetidamente com o limite de sua especialidade. No curso dos anos, eles não deixaram de dar continuidade à formação profissional e de buscar aprimoramento em novas abordagens teóricas que eram lançadas no mercado das saberes, a gente pode dizer assim. E o entusiasmo inicial em face de cada uma das novas interpretações do problema do fracasso escolar e as suas propostas de intervenção reeducativa ou psicoterápica acabavam dando lugar à convicção de que alguns casos permaneceriam como enigmas indecifráveis. O que fazer com um aluno que escreve, mas não sabe ler? Como avaliar aquele que em casa fala, mas na escola nunca pronunciou sequer uma sílaba e não responde a nenhuma demanda do professor? Como garantir a inclusão daquele que, diante da menor frustração, sai quebrando a escola? Então, essas eram algumas questões que foram reabertas a partir da aposta desses profissionais, dos profissionais dessa escola, na contribuição da psicanálise à educação. Então, essa contribuição especifica-se na dedicação da psicanálise em fazer surgir a particularidade do sujeito, para além das ofertas identificatórias propostas pelas diversas abordagens teóricas. Nós não estamos falando aqui da psicanálise que pretende formar um psicanalista, mas da possibilidade da aplicação da psicanálise em outros campos. O contato inicial com essa questão foi feito por meio do trabalho de tese, que foi meu trabalho de tese de doutorado, intitulado Sobre a inibição intelectual na psicanálise. Essa tese discute as formas do diagnóstico dos problemas de aprendizagem e a maneira pela qual o aluno é identificado a um déficit. Devido à própria natureza do processo de avaliação utilizado, esses diagnósticos, eles desconhecem a necessidade da criança de valer-se dos conteúdos escolares para escrever sua particularidade e mesmo seus sintomas. Não é possível, a meu ver, a gente afirmar que toda dificuldade de aprendizagem é um sintoma. Mas, para definir se se trata de um sintoma ou não, é preciso investigá-la a princípio como se fosse uma formação do inconsciente. Então, para o grupo de pesquisadores, o desconhecimento da dimensão subjetiva da dificuldade de aprendizagem é o que muitas vezes inviabiliza qualquer tentativa de intervenção terapêutica e produz o efeito indesejável da segregação e exclusão do aluno do ensino regular. Tem uma série de medidas para intervir, para fazer esse aluno voltar ao ensino regular. Na verdade, o que acontece é que ele é excluído da escola e permanece numa instituição de ensino especial enquanto não abandona o estudo. Bom, sabe-se quantas estratégias terapêuticas que objetivam garantir o acesso do sujeito a um desempenho estipulado pelas exigências da norma acabam culminando na impotência. Então, não é raro o tratamento de uma dificuldade de aprendizagem durar toda a vida escolar de uma criança, e isso quando ela não interrompe sua trajetória escolar devido à persistência do fracasso. Foi possível demonstrar
nesse trabalho que a dimensão do sujeito na análise das dificuldades escolares se faz por uma operação que situa os fracassados em uma mera posição de objeto de conhecimento. Então, esses sujeitos, eles interessam a ciência apenas assim, marcados pelo ato de um diagnóstico que, embora se mostre oscilante entre o que seria uma patologia e uma disfunção, não vacila em prescrever um déficit para a criança em alguma das esferas da cognição ou mesmo emocional, da linguagem. Então, instaura-se, portanto, o paradoxo de uma tipo de avaliação que, isolando o indivíduo fracassado do grupo dos escolarizáveis, sabota e inviabiliza seu próprio objetivo de readaptação da criança. Então, assiste-se, dessa maneira, ao que Jacques Lacan preconizou como a dessuposição do sujeito pela ciência, cujo colorário mais evidente e assustador, que a psicanálise então vai tentar reverter, convidando a criança a falar, é o confinamento da subjetividade no silêncio. Essa constatação ela levou à proposição de um procedimento diagnóstico, designado, né, eu chamei assim na falta de um nome melhor, de diagnóstico clínico-pedagógico, cujo objetivo é um diagnóstico que foi proposto para trabalhar com as crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem. O objetivo dele é identificar o estatuto da dificuldade de aprendizagem em duas esferas distintas. Uma conceitual e outra relativa à economia subjetiva do aluno. Então, a avaliação conceitual, ela baseia-se na investigação do conhecimento da criança no plano estrito do seu domínio dos fundamentos teóricos absolutamente indispensáveis para a superação de erros de conteúdo. O método, por outro lado, é inspirado na clínica psicanalítica, na medida em que a criança é interrogada sobre sua dificuldade, tal como se interroga alguém a respeito de seus sintomas. Então, nessa perspectiva, busca-se esclarecer a trajetória intelectual que a criança desenvolve na solução de uma tarefa até o ponto preciso de seu impasse objetivo. Deve-se notar que essa atitude de investigação apenas é possível para aquele que se coloca na posição de não saber diante do outro, despojando-se do lugar tentador de mestre que o adulto normalmente tende a adotar frente a uma criança. Então, tem dois tempos, que às vezes a criança fracassa porque faltando realmente algum conteúdo a ela, ou porque ela não estava prestando atenção, ou porque estava muito ocupada com outras coisas e perdeu o fundamento que permitiria ela trabalhar um determinado conteúdo. Se é falta de conteúdo, o trabalho consistiria em reapresentar esses conteúdos para a criança, ou às vezes por uma outra estratégia. E quando a criança domina os fundamentos, aí é que pode aparecer, surgir algo que é de outra ordem, talvez de uma maneira metafórica, apareça como um excesso, na verdade, que estaria gerando um tipo de livre-arbítrio. Então, o recurso de escutar o que a própria criança tem a dizer sobre sua dificuldade, ou seja, de levar em consideração o que o sujeito sabe a respeito do que lhe acontece, é o que possibilita não só a elucidação de elementos da subjetividade ou do sentido inconsciente, acrescentando o mínimo de significação que o conteúdo escolar deve ter, como também a extração de um método de intervenção reeducativo particularizado. Então, é como se cada criança pudesse, a partir do impasse dela, ensinar a quem estaria trabalhando com ela qual é o método reeducativo que vai ser eficaz naquele caso. Então, diferentemente da intervenção que preconiza os recursos avaliativos sustentados no discurso científico, a escuta do sujeito possui o alcance de integrar ao diagnóstico da dificuldade de aprendizagem a dimensão subjetiva, que, a meu ver, seria a única via possível para a transformação da queixa escolar em uma demanda de tratamento propriamente analítico, quando é o caso, e às vezes não é o caso. Bom, em suma, o diagnóstico clínico-pedagógico visa a conciliar a investigação dos processos da consciência e do pensamento conceitual, que recebeu todo o desenvolvimento no campo dos processos de aprendizagem da língua escrita, a partir de Jean Piaget, a investigação psicanalítica dos processos primordiais do inconsciente,
subjacentes à produção de erros na construção do conhecimento. Trata-se não apenas de um instrumento de investigação, mas também de intervenção junto a crianças que apresentam distúrbios de aprendizagem. Em outros termos, o diagnóstico clínico-pedagógico é uma proposta de tratamento das dificuldades escolares realizado no interior da instituição escolar com vistas à inclusão da criança. Agora, a utilização dessa proposta, ela funcionou muito bem no ensino regular, nas escolas seculares, mas não foi o caso para o ensino especial. Então, a utilização dessa proposta diagnóstica no estudo de caso de alunos de ensino especial revelou seus limites e exigiu a introdução de algumas modificações, bem como a intervenção de procedimentos complementares, em função da própria particularidade das dificuldades do aluno. Entre elas, a impossibilidade de contato direto com algum deles, por exemplo, que é o mais difícil. O projeto de trabalho interdisciplinar que se esboça a partir dessa constatação, então, a gente tinha uma proposta que, como convidado a partir dessa proposta, que era totalmente inviável para o ensino especial. Então, a partir da realidade do ensino especial, nós desenvolvemos outra proposta de intervenção, cujo projeto levou o título de Educação, Psicanálise e Saúde Mental, uma nova proposta de diagnóstico dos problemas escolares. A investigação dos casos indicados para avaliação, então, exigiu a proposição de uma metodologia de estudo de casos abrangente, incluindo, além do estudo da vida escolar da criança e de sua apreensão da linguagem oral e escrita, uma investigação do quadro psicológico e também do atendimento psiquiátrico, a partir do aporte da psicanálise, no que diz respeito, como já assinalei, às particularidades do sujeito e de sua estrutura psíquica. Assim, o instrumento de avaliação clínico-pedagógica passou a ser composto de 3 etapas. Eu vou falar sumariamente para vocês quais são. Histórico do caso, avaliação pedagógica e avaliação clínica. No histórico do caso, teriam 2 momentos. Primeiro, nós começamos a estabelecer um perfil do aluno a partir das informações fornecidas a respeito dele pelos profissionais da escola. E quando a gente estava fazendo isso, quer dizer, o que a orientadora nos dizia a respeito dessa criança, nos interessava saber o que é dito a respeito desse aluno, ou, na verdade, quais os significantes que passam a identificar esse aluno dentro da escola. E, na verdade, esses significantes são, na maior parte das vezes, extraídos do comportamento dele ou do que se sabe a respeito da história familiar. Né? Às vezes até da história médica, né? A gente não é assunto porque ele toma remédio de tarja preta. Né? Aí isso aqui é porque o pai é alcoólatra, coisa desse. Em segundo lugar, nos interessava saber também quais os elementos teóricos que se encontram incorporados nesse discurso construído na tentativa de explicar o problema do aluno. Então, na verdade, quando alguém, um profissional, faz uma descrição assim, do aluno, ele tem um conhecimento que está embasando essa descrição. E também que informações desse discurso seriam contraditórias ou vagas, porque dessas contradições é que a gente abriria uma nova investigação. Então, nessa etapa, pretende-se, sobretudo, destacar os aspectos mais relevantes que passam, como eu disse há pouco, a identificar o aluno no espaço escolar e verificar se essas ofertas identificatórias são oriundas daquilo que se sabe sobre a história do familiar, de seus antecedentes clínicos, da sua trajetória psiquiátrica, ou se são elementos que se destacam do seu comportamento na escola, ou se referem à sua evolução no plano pedagógico. Essa última foi o que nós menos encontramos, a evolução pedagógica da criança na escola. E ainda nesse histórico do caso, um outro passo, que era um outro trabalho que era realizado, é o estabelecimento de um segundo perfil do aluno a partir dos dados que eram registrados, que são registrados nos prontuários da escola. Visa-se nessa etapa a isolar e precisar o motivo do encaminhamento do aluno para a escola de ensino especial. Então, algumas questões que a gente procurava é o seguinte: o que foi determinante para a identificação do aluno portador de necessidades especiais?
Existe uma avaliação do aluno do plano de aprendizagem escolares ou destaca-se a queixa de distúrbio de comportamento? E uma outra etapa, a terceira etapa ainda dentro do histórico de caso, era o estabelecimento da história clínica do aluno a partir da análise do seu prontuário psiquiátrico, em que se registravam dados anamnésicos e acompanhamento do tratamento quimioterápico ou terapêutico quando tinha. Então, esse é o histórico do caso. Tinha uma avaliação pedagógica e uma avaliação clínica, né? A avaliação pedagógica consiste na observação do aluno em sala de aula, observação do aluno no ambiente escolar, entrevista com o professor, com o docente, análise da produção pedagógica do aluno e avaliação pedagógica propriamente dita. E a avaliação clínica era feita por meio de 3 entrevistas, quando possível, às vezes não, era só 2 ou 1. Entrevista com o aluno, perguntando a ele qual que era o problema, por que ele estava ali, o que tinha acontecido com ele, que era gravada e transcrita, entrevista com o pai do aluno, também gravada e transcrita, e com a mãe do aluno, gravada e transcrita. Então, nesses últimos 5 minutos, eu vou dizer para vocês, concluir como é que essas entrevistas eram realizadas e as possibilidades que a gente tinha para esse trabalho. Então, com base nessas informações colhidas durante esse processo diagnóstico, procedia-se então à construção do caso. E essa construção é que tem permitido, inclusive, a gente fazer uma definição diagnóstica, do ponto de vista estrutural, saber se trata de uma neurose, uma psicose, uma esquizofrenia, uma paranoia. E permitiu ressaltar também a posição do sujeito e elementos de sua história que foram mais determinantes para a sua constituição. Então, em seguida, ela é apresentada aos profissionais da escola, essa construção do caso, juntamente com as propostas de intervenção elaboradas levando-se em conta as particularidades de cada um. Então, para um aluno, por exemplo, foi proposta uma oficina de alfabetização que utilizasse como suporte didático cartas de amor, que eram as cartas eram proibidas dentro da escola, justamente para não despertar a sexualidade, mas no caso dele, seria a nossa forma como ele seria alfabetizado, como foi nesse, se não me engano. Para outro, cujo estudo de caso evidenciou a presença do delírio, o encaminhamento proposto de início foi a adequação da medicação ao fato. O aluno fazia uso apenas de tranquilizantes que provavelmente deixavam mais enlouquecido do que em função do estado delirante. No caso de uma menina esquizofrênica, em que se destacou seu movimento de buscar na professora um suporte para suas dificuldades com o limite do corpo, foi sugerido que a aluna permanecesse com a mesma professora, independentemente do término do ano letivo. Por último, assinala-se um pouco a dimensão de ensino desse trabalho disciplinar, porque são os graduandos do curso de pedagogia que participam de todas as etapas do diagnóstico, observando a dinâmica da sala de aula, realizando a avaliação pedagógica e assistindo às entrevistas de avaliação clínica que ficam sobre a responsabilidade do psicanalista. A entrevista com o aluno, em particular, é realizada nos moldes de uma apresentação de pacientes, né, que, só para dizer rapidamente para vocês, que trata de uma prática da clínica médica que foi incorporada à psiquiatria como espaço de ensino, verdadeiro instrumento diagnóstico utilizado nos serviços asilados, e a psicanálise utiliza dessa prática atribuindo ao paciente o saber sobre o que não vai bem em sua vida e buscando extrair da experiência subjetiva sua modalidade de resposta frente ao real. Então, com crianças, essa prática de entrevista vem sendo utilizada em algumas instituições de atendimento médico e pedagógico para mobilizar aqueles tratamentos que parecem não produzir nenhum efeito terapêutico sobre o paciente. Então, quando a entrevista é realizada com a criança com o objetivo de isolar uma questão central do sujeito, ela permite reorientar o tratamento clínico. E no âmbito do diagnóstico dos alunos de ensino especial, tem-se buscado, por meio da entrevista, precisar os acontecimentos que foram insuportáveis para o sujeito e promover uma mudança significativa em sua vida escolar, ou mesmo no plano de suas funções vitais, do seu comportamento ou de seu humor. Então, o interesse dessa investigação também tem sido, vou citar para terminar, a possibilidade de a gente diferenciar no plano da dificuldade de aprendizagem da leitura da escrita os fenômenos relativos à manifestação da estrutura psicótica, a possibilidade de estabelecer um diagnóstico estrutural por meio da análise do texto discursivo do paciente, que tem permitido uma interlocução com a equipe de saúde mental responsável pelo atendimento
das crianças, desses alunos. E, por último, a definição de proposta de intervenção pedagógica ou na dinâmica da sala de aula, que leve em consideração esses aspectos da subjetividade da criança. E agora eu vou passar a palavra para o professor Walter Lúcio, que é doutor em Psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, né? Mestre em Educação pelo Departamento de Ciências Aplicadas à Educação na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, eu quero agradecer o convite, também parabenizar o evento, né, organizado pelo CRP, nessa comemoração dos 40 anos da profissão. Agradecer também a indicação da professora Regina Helena, da minha participação na mesa. Obrigado. E, bom, é engraçado o seguinte, que eu olhei o título da mesa no folder, né? Psicologia e Educação. Hoje de manhã eu vi que é na carta que recebi, Tendências e Perspectivas no Brasil. Então eu vou tentar responder, né, contribuir nessa temática Tendências e Perspectivas no Brasil. Só que eu queria acrescentar uma ênfase, discutir psicologia e educação social. Não restringir apenas ao âmbito escolar, sem negar a importância dele, sem negar, né, a contribuição da psicologia na educação escolar, porque a minha trajetória social, minha prática social também, minha prática acadêmica, se deu muito, né, nesses que estão em dificuldade com a escola, ou excluídos da escola. Fui psicólogo na FEBEM, fui psicólogo da EBA, fui educador de rua, fui educador social. Minha dissertação de mestrado é sobre a produção social. Na época a gente usava esse conceito, hoje não usa mais, né? Produção social de crianças e adolescentes marginalizados, né? É o título. E a minha tese de doutorado é sobre trabalho infantil e família. Inclusive a pesquisa foi realizada nas ruas de Belo Horizonte. A gente, historicamente, no Brasil, a gente percebe que, principalmente na década de 50, 60, né, do século passado, a psicologia tinha um enfoque muito naquela perspectiva tecnicista, né? Muito baseada no paradigma positivista, de promover a adaptação daqueles que, né, perturbavam a sociedade, né? Então, um olhar muito funcionalista, né, que a instituição escolar era boa, a instituição familiar era boa, a sociedade era boa, aquele indivíduo, ou elemento, como diz a polícia, né, é um desequilibrado, um perturbador da ordem, né, porque o positivismo não suporta desordem, né, nem ruídos, né. Ele não suporta contradição, não suporta questionamento. E o psicólogo, eu digo isso de cadeira, porque eu trabalhei na FEBEM, tem estudos da Sônia Altué, da Guirado, que mostram isso. Era diagnosticar, né, escrever laudos que justificassem internamente o desligamento dessas crianças e adolescentes tidos como desviantes, né. E eu sempre pergunto para os psicólogos, né, meus colegas, se eles estão sendo transformadores ou readaptadores, né. Quer dizer, trabalhe esse menino, mas não mude a instituição, não mude a família, não mude a sociedade. Ele, como diz a Maria Helena Souza Pato, né, naquele livro dela, Produção do Fracasso Escolar, ele é autorresponsável pelo fracasso dele. A sociedade é boa,
Bom, nos finais da década de 70 e início de 80, influenciados pela visão marxista, né, movimentos sociais, a psicologia social e alguns psicólogos e outros trabalhadores sociais começaram a romper com esse paradigma, né, adaptativo, repressivo, e começaram então a questionar qual o papel da psicologia, né, na sociedade, nos trabalhos sociais e etc. E foi um movimento na década de 80, final de 70, bastante significativo, né, nas comunidades eclesiais de base, o movimento antipsiquiatria, né, contra, hoje chamado antimanicomial, mas era chamado antipsiquiatria, Basaga, Mofara, Eng e outros, e que começaram a levantar questões sobre manicômio, né, as FEBEMs e todos os sistemas fechados, né, voltados para essa população tida como desviante, desequilibrada, desordeira, etc, etc. Então, na minha trajetória, eu fui percebendo que a psicologia constantemente era convocada para participar desses movimentos, né, e desconstruir, né, esse sistema fechado, esse sistema classificatório, né, que atribui a alguns o fracasso da sociedade, outros o sucesso, próprio da visão maniqueísta do paradigma clássico, do paradigma tradicional. Quando eu trabalhei na LBA, me incomodava muito essa visão fragmentada, isolacionista da ciência clássica, que os meninos eram jogados de sala em sala que nem uma bola num jogo de futebol, né? Saía da ludoterapia e depois ia da psiquiatria, fonoaudiólogo, terapia da fala, neurologista, terapeuta da fala, não sei o quê. E não existia comunicação nenhuma entre os profissionais, muito menos com a família, muito menos com o contexto social, cultural dessa criança, né? E para mim aquilo era um massacre, para mim, muito mais para as crianças. Não vi muito resultado naquela prática de 3 anos e meio que eu tive. Então, questionei muito a FEBEM, questionei muito a LBA, questionei muito meu papel na sociedade, o papel da psicologia. Eu acho que meu doutorado foi reconciliar com a psicologia, que eu fiz o doutorado, eu briguei muito com a psicologia, com meus professores, e foi muito saudável, porque o paradigma positivista nunca me atraiu, né? E eu tenho uma subjetividade policêntrica, não consigo ficar preso em linha teórica, graças a Deus e graças, não consigo. Dialogo com todas elas, mas não consigo. Eu acho que hoje, para mim, depois do meu doutorado, que eu comecei em 97, né, graças à professora, minha orientadora Fátima Silbrac, né, comecei a dialogar com o pensamento complexo, né, com a visão sistêmica de terceira ordem, e também pela minha trajetória muito próxima com o marxismo, de concluir que não é possível você trabalhar psicologia e educação preso a um olhar, né? Como a Ana Lídia colocou, hoje a gente tem que trabalhar numa perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, e eu até questiono esse termo interdisciplinar. Eu acho que ele cabe quando você está entre acadêmicos, mas quando você está entre populares, crianças e comunidades, ele não cabe. Eu acho que cabe intersaberes. Porque hoje, para mim, né, aprendi isso no doutorado, me deu essa contribuição. O saber acadêmico é mas não é o único. E ele é parcial e provisório. Quem acha que teoria é reflexo da realidade não trabalha com teoria, trabalha com dogma e doutrina. E nós fomos treinados, né, na história da psicologia, na história da sociedade,
não só nós psicólogos, mas outros profissionais da área social, da educação, a se meter a definir e decidir a vida das pessoas. E hoje eu vejo a tendência, a perspectiva de uma psicologia comprometida, de um trabalhador social comprometido, é devolver para as pessoas a competência que a gente retirou delas. Se metendo a dizer que tem uma fórmula, um método preciso que vai resolver a vida delas. Isso é uma frase matemática clássica, né? Vai resolver seu problema. Vai ter um método, vai ter uma fórmula precisa, né? Então nós estamos treinados a prescrever, a predizer, né, a vida das pessoas. E engraçado que o doutorado, apesar de ser uma pós-graduação, me ensinou a ser mais humilde. Não a ser tão pretencioso. Então, a perspectiva interdisciplinar, do intersaber, que eu estou tentando trabalhar com ela dentro dos novos paradigmas, da ciência dita pós-moderna, que não superou o capitalismo ainda, mas propõe, né, alternativas para superar o capitalismo. E o capitalismo incorporou o positivismo, e o positivismo funciona para o capitalismo. Eu penso que hoje eu trabalho o seguinte, que nesse olhar, que saber acadêmico é mas não é o único, existe além do saber acadêmico, saber popular, saber prático, saber religioso, saber da criança, saber da família, saber da comunidade. E cada um é um olhar, né, parcial e complementar, né? E por isso hoje nós precisamos trabalhar uma metáfora que alguns pensadores pós-modernos estão colocando, uma metáfora, uma categoria que é trabalhar em rede, né? Trabalhar em teia, né? Seja tanto no trabalho de educação social, junto a comunidades, grupos, mas também na educação ambiental, né? Porque o pensamento complexo, a nova ciência que a gente diz, ela é uma ciência inclusiva, né? Não é exclusivista, como era o paradigma clássico que gerou o especialista, né? O técnico, né? O expert, né? Que tem a solução para o problema. Então hoje eu tenho sido convidado e tenho uma trajetória e trabalhado com pessoas que trabalham desde com crianças, né, que sofrem abuso sexual intrafamiliar, junto ao programa Sentinela da Prefeitura. Já estou com 2 bolsistas, né, trabalhando nessa pesquisa lá. Sou convidado para trabalhar com educadores sociais que trabalham com liberdade assistida, com jovens em conflito com a lei, para pensar políticas públicas, né? E acho que essa é uma tendência, né, que nós estamos sendo convocados, né, a contribuir nesses espaços chamados até pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, espaços socioeducativos, né? Socioeducativos, né? Que tem tanto uma perspectiva cultural, uma comunidade, como também tem uma perspectiva de trabalhar jovens que estão em conflito com a lei, ou que estão em extrema vulnerabilidade social, né, e suas famílias. Bom, dentro dessa nova visão, desse novo olhar, desses novos paradigmas, eu acho que um salto que eu dei a partir do meu doutorado foi que, muito bem intencionado, eu trabalhei para desconstruir a FEBEM, né? Fui educador de rua e fui também psicólogo, fazia diagnóstico dentro da FEBEM, né? O menino mentia uma família para mim, eu viajava mais do que tudo. Ele me usava para fugir da FEBEM, etc. Bom, então, e como que o menino desse não tem problema de déficit mental? Ele é inteligentíssimo, né? Eu quero babaca. Então,
eu muito bem intencionado, eu trabalhei como educador de rua em 84, fui um dos que contribuiu para montar aqui o Movimento Nacional de Meninos de Rua, né, para desconstruir a FEBEM, propor um sistema de atendimento em meio aberto, né, contra os regimes fechados, etc. Participei da luta aí para instituir o estatuto, junto com vários movimentos, etc. Mas eu fiz uma autocrítica, que acho que a gente tem que sempre fazer, né, antes de criticar alguém. E, muito bem intencionado, eu participei desses movimentos, dessa desconstrução, mas eu trabalhava com as crianças e os adolescentes isolados da família, da sua comunidade, do seu contexto sociocultural. Então, no meu doutorado, eu procurei ir além, tentar ir além, incluindo a família na discussão do trabalho infantil e o seu contexto sociocultural. E para mim foi muito rico, né? Porque ao buscar a família, eu fui descobrindo assim, questões muito complexas que são próprias do olhar quando você percebe o mundo como uma teia, né? Que não tem como discutir a parte isolando toda, discutir o todo isolando a parte. Então, eu fui descobrir, por exemplo, né, eu fiz um genograma das famílias que utilizam dessa estratégia de trabalho infantil, que durante 3 gerações aquelas famílias já utilizam dessa estratégia para sobreviver. Então é um fenômeno transgeracional, né, trabalho infantil, porque quando eu ia entrevistar a criança lá no barraco, a avó chegava, a mãe chegava, você está preocupado que ela trabalhou? Eu trabalhei. Qual o problema? Ah, a senhora trabalhou. É um problema muito mais complexo, né? Eu acho que a complexidade, a gente não simplifica a realidade como o positivismo simplifica, né? Trabalha com fato e não trabalha com fenômeno. Acho que a maioria dos técnicos trabalha com fato. Tanto que o diagnóstico que a gente fez sobre abuso sexual, todo mundo trabalha depois que a criança foi abusada. Parece que tem até um gozo com isso, não é possível. Por que não faz trabalho preventivo? Né? É um olhar cultural mesmo, viciado. E, então, eu fiz o genograma e percebi isso. E descobri uma coisa muito dura, que até a banda comentou. Que para esses grupos dessa classe social, o sentimento de família está acima do sentimento de infância. Eu perguntei para as mães, para os pais, para os adolescentes trabalharem na rua, o que você pede com o trabalho infantil, o que você pede com o seu filho trabalhando. Eu perdi a minha infância, moço. Ou a criança, eu perco a minha infância, mas a família existe. Né? Então, para quem trabalha psicologia, educação, com política pública, com famílias, é uma contribuição importante essa interpretação, né? E a teoria sistêmica me ajudou muito, que eu não conhecia, no doutorado. Acho que a gente tem que ter abertura para dialogar com várias correntes teóricas para tentar compreender a complexidade do fenômeno. E na teoria sistêmica tem uma categoria lá que chama lealdades invisíveis, né? Que toda família, todo grupo tem. Quer dizer, que na família ocorre. Se eu perdi a minha infância, por que você não pode perder a sua? Tudo em nome da Sagrada Família. E eu estou estudando lá famílias que ocorrem abuso sexual, lá aparece esse fenômeno também. Porque a mãe sabe que a filha é abusada e ela não denuncia. Então a minha interpretação foi a seguinte: se eu sacrifico o meu ser mulher não sendo esposa, por que você não pode sacrificar seu ser criança não sendo amante do seu pai? Para preservar a honra da família, a Sagrada Família. Então, como diz o James Schultz, né, um argentino, isso são supostos saberes culturais, né? Que nós somos educados a internalizar, e que a psicologia e a educação tem tudo não, é pretensão, mas tem muito, né? Contribuir para entender esses supostos saberes culturais
desconstruir esses símbolos e significados que geram relações tão perversas, né? E construir novos mitos, novos símbolos, novos significados, porque o ser humano é um ser simbólico, ele não vive sem símbolos, sem significados, sem mitos, né? E a gente sabe, a cultura é constituída de mitos e a família também. Tem um livro do Nebuchadnezzar, né, chama Mitos Familiares, né, que são transmitidos, né? Esse mito, por exemplo, que em nome da família se sacrifica todos os membros, né? Também, nesse estudo meu, que eu fui para a rua observar as crianças, comecei a perceber outros símbolos, né, culturais que começaram a me causar estranheza, que é a ideia seguinte: quanto menor a criancinha, mais fácil de vender a flor e amendoim. E a maioria são acompanhados pelas mães, alguns pais ou mães morrem de vergonha pela nossa cultura patriarcal machista, que a mulher é provedora, é a cuidadora da prole, a cuidadora afetiva, e o homem é o provedor. Aí eu tive que estudar a história da mulher, a história da criança, a história da família. Aí vai a minha orientadora, Denise Bontempo, e fala: você tem que estudar hermenêutica. Hermenêutica? O que é isso? Aí fui lá, Heidegger, Habermas, porra, e Kelly, né? Foi muito bom. Freud era hermeneuta, né? Interpretador de símbolos. Só que essa interpretação, porque às vezes as pessoas falam: você é doutor em psicologia clínica, né? Imagina uma interpretação de consultório, né? Mas interpretação, gente, não é privilégio de consultório, transferência não é. Por favor, rompam com esses paradigmas. Nós temos que interpretar a sociedade também, antes que a pessoa adoeça tanto e vá cair no consultório, né? Então, aquela imagem que a gente para no sinal de trânsito, chega uma mãe com o menino no colo, é Nossa Senhora, né? Nossa Senhora. Até a mãe falou isso comigo: quanto menor os menininhos, mais lindo. Eles já botaram essa mania em nós. Quer dizer, como diz a hermenêutica, o papel do hermeneuta que eu tentei ser é reinterpretar a interpretação do sujeito, né? Quer dizer, essa mãe interpreta a necessidade da classe média de ter esse símbolo, né, judaico-cristão na sua frente para aliviar sua culpa, né? Principalmente nas sextas-feiras, que vai beber, vai pro sítio. Então tem que aliviar um pouco a culpa e fazer a caridade. Então, como diz o Robert Castell, até também fazer propaganda do meu livro, eu publiquei em outubro do ano passado, que é a minha tese, parte da tese, se chama Infâncias Pré-Ocupadas, trabalho infantil, família e identidade. Então, como diz o Robert Castell, eu abri meu livro com essa citação dele, ele fala assim, mais ou menos assim: o pobre vende o sofrimento para o rico para ser salvo, e o rico compra o sofrimento do pobre para ser salvo. Então, se a gente não desconstruir essa intersubjetividade, né, cultural, da necessidade simbólica, né, desse símbolo, o pobre visto como objeto de piedade, ele se vendo assim, a classe média, os ricos, é muito difícil a gente trabalhar, né, essa dimensão social e educativa, né, que ocorre, né, nesse fenômeno, né? Então, esse trabalho meu me chamou muita atenção e porque foram surgindo vários acasos, né? Eu não esperava me deparar com essa imagem, né, na rua e esse significado sociocultural. O meu ponto de partida para estudar trabalho infantil foi o seguinte: foi dentro do viés da psicologia do trabalho, né? Porque antes dessa pesquisa eu participei do núcleo de estudo sobre trabalho e educação. E dialogando lá na UNB com o professor Vanderlei Coro, né, que é um psicólogo brasileiro importante, eu acho, eu fiz a disciplina com ele que discutia trabalho, identidade e saúde mental. E aí, lendo um texto do Sampaio Ruiz
sobre trabalho precoce e psiquismo infantil, até um texto bibliografado, ele falava assim: se determinadas condições de trabalho comprometem a saúde mental de um adulto, por que não comprometeria a saúde mental de uma criança? E um puxão de orelha. Por que se não estuda tanto a saúde mental da criança que trabalha como se estuda do adulto? Né? E olha, que indicador importante. Aí foi muito importante estudar com ele, porque eu incluí na minha dimensão a questão da identidade. Porque alguns estudos diziam, se a criança ocupa a sua infância como atividade adulta, para ser o provedor da família, ela está sendo adultizada. Ela não está sendo reconhecida como criança. E dentro da visão sistêmica, né, se a identidade da criança está comprometida, a criança do adulto, da família, também está, e toda a identidade familiar. Então, a partir da hipótese que a criança está sendo adultizada e o adulto infantilizado. Né? Só que as políticas públicas são fragmentadas pela tradição positivista, elas centralizam seu foco de atenção no único elemento da família. Ou é o idoso, ou é a criança, ou é a mãe que está grávida. Ela não tem uma visão sistêmica. E a própria Bolsa Escola, se ela se centralizar apenas na criança, ela vai contribuir mais para produzir trabalho infantil do que erradicar, que é o seu objetivo. Porque na cultura brasileira, né, na história da família, na história, ter filho é uma estratégia para receber benefícios, esmola, piedade, etc, etc. Desde o abono família. Né? Então, poxa, não dá para trabalhar com crianças isoladamente. E no meu trabalho na FAI, na disciplina de Psicologia e Educação, eu provoco os pedagogos a não restringir seu olhar, né, em relação à escola, aos problemas escolares, à aprendizagem, à criança, ao âmbito escolar, mas uma visão sistêmica, uma visão complexa, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em rede, trabalhar a criança, a família, porque atrás dessa criança tem um pai com uma história de trabalho infantil, de desemprego, uma mãe também, de defasagem escolar, de uma cidadania precária, praticamente inexistente, uma situação indigente. E como alguns teóricos, né, da família e políticas públicas, como Maria do Carmo Brant, e outros, Cíntia Sarti e outros, pela nossa tradição marxista, a gente sempre estuda a pobreza numa discussão materialista e econômica. A gente despreza o simbólico. Eu acho que esse salto que eu dei de incluir o simbólico na compreensão do fenômeno do trabalho infantil, da criança em situação de risco, da família, do contexto sociocultural foi muito importante. É claro, como diz Eni Orlandi, né, no livro dela, A Interpretação, ela diz que todo simbolismo tem uma materialidade, e toda materialidade tem um simbolismo. Não há dicotomia entre o simbólico e o material, não é nada disso. Mas, pela nossa tradição marxista, a gente sempre discute pobreza, situação precária pelo viés econômico e material, como diz ela, como se pobre não simbolizasse. Só rico que simboliza, que tem cultura, porque, como diz a Maria Souza Prato, aquela representação que pobre tem inferioridade cultural ou privação cultural, que nos contamina esse tipo de ideologia no nosso trabalho social. Então a tendência que eu vejo hoje é essa psicologia, né, vinculada à educação social, que participa das políticas públicas, que contribui nos processos socioeducativos, e é claro que quem tem visão em rede inclui a escola, né, claro, não estou negando aqui a escola, mas é impossível trabalhar de forma fragmentada, porque hoje, para mim, tentando concluir, já não conclui nada, para mim hoje, fazendo uma autocrítica, é o seguinte: o indivíduo adoece quando ele está isolado e fragmentado. Aí você vai isolar num consultório, você vai isolar numa sala especial,
você vai isolado no Carandiru, que já até acabou, mas outra prisão, uma FEBEM, por aí afora, né? Então eu acho que um trabalho em rede, de resgatar o coletivo, e aí o pensamento ecossistêmico, a visão ecológica, resgatar a conversa, como diz a SPEC, né? Nos retribalizarmos, né? A gente já foi tribo, quem inventou família, esse negócio foi o capitalismo, né? Mas na nossa filogênese a gente tem isso. Então, porque a conversa cura. Você vai ter que fazer dinâmica de grupo para conversar sobre o seu sofrimento, porque nós estamos caminhando para a vida individualista e virtual, né? Isso eu acho que é muito sério. Então, eu acho que nós psicólogos, estou negando o papel da clínica, mas nós temos que fazer trabalho preventivo, de resgatar a conversa, a dança, a reza, quem quiser rezar, a brincadeira, o espaço coletivo, o espaço cultural, criar espaço de conversação, espaço de expressão e sermos bons coordenadores e o mais difícil, fazer boas perguntas. Porque a gente se meteu muito a querer dar resposta para a vida dos outros, né? Então é isso, é o meu momento que eu estou me perguntando muita coisa, dialogando com muita gente. Acho que é um novo paradigma que não supera o capitalismo, mas tenta apontar alternativas. E acho que isso que eu trago para a gente conversar. Obrigado. A gente vai abrir agora um espaço para quem quiser perguntar alguma coisa, o pessoal da mesa, né? A Paula já está ali estressada. E antes de começar, só gostaria de lembrar vocês do preenchimento da ficha de inscrição, né? Quem não preencheu, por favor, né? Preencher uma forma de estar mantendo o nosso cadastro. E eu vou estar passando as palavras primeiramente para a Paula, depois, né? Pessoal, deixa eu pegar os nomes de quem já manifestou, que quer perguntar, porque aí a gente vai seguindo. Paula. Sérgio Andrade Duarte, Centro Progressivo São Paulo. Sérgio Andrade Duarte. Sérgio. Sérgio. Andrade Duarte. Cristina. Bom, eu quero fazer pergunta para dois expositores. Vou fazer primeiro para a Analise e depois para o Walter. Bom, eu fiquei com muitas dúvidas, porque também você não teve tempo de apresentar tudo, muito evidente. Isso vai para o debate mesmo. Mas eu queria saber se... Porque você apresentou duas propostas, uma para as crianças que estavam em escola especial, porque observou limites, numa proposta metodológica que foi realizada em escolas regulares. Você disse que uma era diagnóstico clínico pedagógico, que eu queria saber se esse diagnóstico clínico pedagógico foi feito individualmente ou em grupo. Se isso era feito, né, com as crianças em grupo ou individualmente. A outra coisa é que eu queria saber como que essa pergunta, ou como que essa disposição, essa oferta para falar, a criança falar dos seus sintomas, da sua posição em relação ao que ela apresenta na escola, qual que era o método? Isso daí era feito perguntando, porque no sintoma não sabia. Você pergunta, a pessoa não sabe. Queria saber como que era abordado, né? Como é que a criança era abordada, que método, era através do brinquedo, era através de como é que era, como é que essa pergunta ou esse espaço para romper com o silêncio era dado à criança. A outra coisa é que a gente sabe que a saúde mental, ela fez uma escolha, até quando está tratando de crianças, porque tudo é saúde mental, então ela politicamente fez uma escolha pelos psicóticos neuróticos graves. Isso na rede dos adultos, para as crianças, a gente escuta a escola falar, os professores, que o menino dá problema, mas como ele não é doido, ele não acha atendimento. Então isso é um problema da escola, os professores falam. E aí eu percebo que a escola, ela está muito, né, a maioria dos professores estão preparados para trabalhar com essas crianças. E você me apresentou aí um esquema, assim, né,
esquema acadêmico, porque você tem estagiários de pedagogia que participam, observam das entrevistas, quer dizer, é uma coisa absolutamente fora da escola. A escola em si não tem, todas as escolas não tem esse esquema montado. Queria saber se houve preocupação na capacitação desses professores que vão estar na escola quando possivelmente esse idoso terminar, ou essa proposta terminar, e se você observa a disposição dos professores para essa capacitação, porque eu sinto também eles muito desmotivados, muito arriados com mil coisas. E aí, para terminar, que você teve uma frase que nem sempre a dificuldade de aprendizagem é um sintoma. Eu queria que você me dissesse o que é. Agora, o Walter, eu adorei estar escutando, né? Eu já o conhecia de nome, eu trabalho na prefeitura, numa gerência de coordenação dos programas da assistência social, que está tratando de monitorar e implementar os NAPs, que é uma política preventiva, como você está propondo, né? Em vez de deixar o menino ser abusado, quer dizer, antes. E o trabalho, o NAP, é um núcleo de apoio à família, e é um trabalho preventivo, porque a gente tem o SOSF, que é aí que você conhece, né? SOSF e o plantão. Queria fazer uma proposta intersetorial, porque está dentro do BH Cidadania, que é, né, para não esfacelar as políticas. Eu queria te perguntar se esse trabalho seu, que foi do doutorado, ele estava caminhando junto com aquele projeto da Unicef, da AMAS e da BBH, quando produziu o programa Bolsa Escola, se foi naquela ocasião, se não foi, quando foi. Só isso. Deixa eu pensar aqui junto com eles. Vocês queriam responder ou vocês primeiro? Você conhece as 3 perguntas, Depois responde, fica mais fácil. Depois responde. Então tá. Então ele vai perguntar e a gente fala sobre a primeira rodada e depois abre somente. Boa noite, sou o Dr. Walter e doutora Ana Lígia. Eu faço parte do Centro de Governo da Saúde Mental. Sou um dos alunos da oficina de pintura, desenho técnico e comunicação em rádio atualmente, lá na Rua 59, no bairro São Paulo, Minas Shopping. Eu gostaria de perguntar para o senhor, vou ser bem objetivo e rápido. A minha colega falou sobre infância, né, e adolescência. Já estou há muito tempo integrado nesse assunto, sabendo sobre essa situação, mais de meses. Eu gostaria de saber do senhor por que muitos psicólogos e médicos, terapeutas e psiquiatras e clínicos, eles veem as pessoas como, eles classificam as pessoas como se fosse um louco mental, doido, né, como dizem na palavra de português, igual a colega perguntou aqui agora há pouco. E a doutora Ana Lígia, gostaria de saber dela por que muitos psicólogos eles perguntam sobre o perfil das pessoas e não explicam direito. Eles chegam lá, fazem só uma análise, uma avaliação e mandam o cara embora, né? Muitos médicos, eu acho que são meio, como se diz, né, igual a colega falou, muito incapacitados, né? Eles não têm capacidade para exercer aquela própria função. Muito obrigado, boa noite. Meu nome é Cristina, boa noite para vocês. Na verdade, não são perguntas que eu gostaria de falar. Eu queria me apresentar e falar por que eu estou vindo aqui hoje, então, né, se for permitido. É que eu moro numa favela, né, que tem mais ou menos 30 mil habitantes. E com características interessantes, né, que coisas que eu fiquei pensando que talvez seria interessante estar colocando aqui hoje. E que a gente, que tem um choque entre, né, o modo de vida das populações ao redor, eu moro na Barra de Santa Lúcia, e o modo de vida da comunidade. Então a gente tem tentado discutir essas questões, né? Que seria, apesar das insuficiências na infraestrutura, né, a população em geral, ela não se sente rejeição por permanecer morando no local. Ela de certa forma, ela gostaria, a discussão que a gente tem tido, seria de construir uma identidade, né, que valorizada por seus aspectos de ruptura com o modelo tradicional de vida, né, da sociedade que a gente está sempre vendo ser apregoado pela mídia e tal. Porque, de certa forma, a gente tem notado que muitos dos problemas, né, refletem
um problema de saúde. A questão da agressividade, do medo, da timidez, a falta de dimensão, né, dos potenciais, das necessidades, que a gente não pode esquecer no dia a dia. Eu sou do Conselho Local de Saúde da comunidade e a gente tem sentido a ausência de políticas de saúde mental, né, de psicologia principalmente, dentro das políticas públicas, sabe, do município. A gente tem acompanhado as discussões aí do Conselho Municipal de Saúde, sempre a gente está levantando essa questão. Porque a visão que a gente tem da comunidade hoje é que é um aspecto assim, que é inexplorado, é intocado, não se cogita de se levantar essa discussão, né? Na área de educação, a gente tem essas críticas em relação, né, ao que ele chamou da linha de educação formal. Sabe? Os nossos alunos eles têm essas dificuldades de aprendizagem, no geral. Aí a gente acaba caindo na mesma questão aí do ensino especializado. A gente não tem conseguido realizar a compreensão dos conteúdos nas escolas. Né? Isso, há um déficit aí no sentido de o que a gente está aprendendo, o que na verdade interessaria aos nossos alunos. Né? Porque, inclusive, para ilustrar isso, né, eu formei no UFMG em comunicação social, jornalismo, e assim, uma dificuldade pedagógica imensa de compreender o conceito de comunicação social da escola, né, da curso de comunicação social, né, que abrangesse essa questão de comunicação social como comunicação dos meios de massa. E a gente tentando hoje trazer essa discussão para uma comunicação popular, né, de expressão popular, que valoriza a questão da expressão do indivíduo. Mais ou menos aí a gente tem tentado buscar, como ele disse, a expressão da rede, vínculo com associações, né, de vídeo popular, tentar fazer uma sistematização desses trabalhos que tem sido feito. É difícil o acesso às informações sobre esse aspecto da sociedade, que fazem parte desse simbólico. Né? E também essa questão, né, abrir esse espaço maior, né, da falta da psicologia enquanto um acúmulo de saber aí nas pautas das políticas de saúde, no Conselho Municipal, essas discussões. Assim. Obrigada, gente. Desculpa. Posso fazer ficar aqui mesmo, esse microfone? Boa noite a todos. Eu sou o Eduardo Gentione. É um prazer imenso estar aqui. Quisera eu estar aqui todos os dias, porque nós tivéssemos um privilégio desse no Eduardo Gentione, seria bom demais. Né? E o Walter até me comoveu por ele falar na questão social da inclusão, de trabalhar com a periferia, essas coisas todas, isso é muito importante. E eu queria saber de vocês, eu trabalho na escola pública e nós temos grandes dificuldades com alunos, principalmente na questão social, a questão de estudo, a questão econômica, né? E nós passamos várias dificuldades. E a gente começou a fazer o diagnóstico que a Ana falou, que eu achei super importante, que a gente estava procurando trabalhar com parcerias, e a gente sabe que é difícil, a escola pública ela tem dificuldades, porque nós não temos um psicólogo especialista para estar trabalhando com a gente. Então o professor ele é tudo, ele é pai, ele é psicólogo, tudo dentro da sala de aula. E eu queria saber o seguinte, e nós temos realmente alunos com sérios problemas, com hiperatividade, estudos mentais, vai por aí afora. Então, e a gente estava tentando trabalhar a questão da oficina pedagógica, que nós sabemos que o Vale, a gente tem um artesanato muito grande, mas a gente sente dificuldade também, a gente passou a trabalhar na questão cultural. Então a gente começou a resgatar as coisas da terra, mas a gente estava enfrentando um grande inimigo, que é a televisão, que estava nos roubando as nossas raízes, as nossas culturas. E aí a gente estava perdido, não saber para onde tomar uma iniciativa. Se a gente trabalhava com o aluno na sala de aula, com as nossas raízes, com o Paulinho Pedra Azul, com as questões de Milton, com muitas coisas boas que é da terra, que é a nossa coisa boa, a nossa cultura, a gente perdia para a televisão, que é o grande inimigo, que não tem assim uma regra para a gente poder podar essa área. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu queria saber, assim, eu queria até levar para lá, porque é um privilégio estar aqui hoje, eu não vou estar aqui, não moro em Belo Horizonte, eu queria um diagnóstico assim, de coração de vocês, como é que eu vou trabalhar o aluno na questão da violência, gente. É brincadeira, eu estou sentindo essa dificuldade, eu estou aqui, eu queria ter passado a noite aqui, porque queria ter contato com meus colegas, né?
que eu queria falar tanta coisa, porque está tão bom o que o Walter falou, o que a Ana falou, é importantíssimo para mim, eu até peguei isso, me comoveu muito, porque realmente você vê o que eu faço para esses alunos sonharem, o que eu posso fazer para eles, porque eu já trabalhei em tudo, a questão pedagógica, o lúdico, sabe, Piaget, Scott, sei lá mais, as inteligências múltiplas. A Ana até falou uma coisa interessante, que tem coisa na psicologia que não dá jeito. Então, assim, a gente já trabalhou tudo, fizemos a questão familiar também, né, que a gente já fez, porque é uma questão, a gente fala de violência, e lá o aluno apanha do pai, tem estupro, né, a gente colocou ali, a gente já trabalhou, já tentou, e nós estamos sentindo essa dificuldade, porque quando dá a bolsa escola, mais rouba o trabalho do trabalhador, né? Então, isso é até uma coisa, uma ficção escondida, uma mensagem oculta. Então, pelo amor de Deus, me dá um diagnóstico, porque eu sinto essa dificuldade. Eu tenho uma resposta para isso. Pois não, doutor, pode dizer. Posso responder para todos que estão aqui nessa noite? Eu acho que a medicina está muito avançada e a tecnologia começou a evoluir mais nesse país nosso que nós somos no Brasil. E os médicos estão muito para trás, hoje, atualmente. Antigamente, nos anos 60, 40, 30 e 50, a evolução do país era muito melhor do que a de hoje. E a medicina era mais devagarzinho, e os médicos tinham mais facilidade de fazer cirurgia nas pessoas. Eu estou falando para todos aqui, porque eu já tenho conhecimento disso, muitos médicos aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais. E também, igual a minha doutora Ana Lídia, eu converso com vários médicos, já conversei com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Médico, psiquiatra, psicanalista, terapeuta e psicólogo, essas quatro profissões são realmente difíceis de serem exercidas, porque tem muito conteúdo explicativo, muito texto, conteúdo que não tem jeito, a pessoa, o médico, eu falei sobre agora há pouco, ele não tem jeito de avaliar a pessoa, sendo que ele não pode ver sem estar vendo ela, está vendo ela. Tem que estar presente, a pessoa tem que estar presente naquele momento. O médico, igual os médicos falam, dizem, você não pode estar presente, tanto o médico clínico como todos os outros especialistas, né, das outras áreas. Val, só para terminar, você colocou aí. Gostaria de, a última pergunta, responder para o senhor claramente, que você é mais objetivo e rápido. Desculpa. Vou responder para o senhor igual o senhor perguntou, agora eu vou dar a resposta para o senhor. O negócio é, você tem que avançar mais nas tecnologias e nos conhecimentos. Para ele terminar de concluir a Por isso que eu queria dizer para todos. porque a gente Sérgio Andrade Duarte. Sérgio. Ô Sérgio, só um minutinho aqui, vocês respondem para mim. Tá bom. Ô Vó, só para terminar aqui, então eu queria que você me desse assim, um toque, vamos trabalhar, e era só isso. Muito obrigado. Você desculpa assim, da emoção, porque realmente... Todo dia que a gente acha uma oportunidade. Já está respondido, viu? Obrigado. Eu queria perguntar para a Regina, eu sou da Câmara também de Educação, e a gente tem uma preocupação muito grande, a categoria também coloca, a presença do psicólogo nas escolas públicas, né? Isso não é uma coisa regulamentada, e a gente tem observado, assim, principalmente nas instituições públicas, que o psicólogo não tem esse devido lugar, né? E quando a gente vê a exposição, a importância do psicólogo, principalmente na área da educação, nessa construção, e hoje a gente não tem psicólogo na escola. Eu queria ver, dentro da história, existe algum momento que a gente possa estar identificando como esse corte ou essa ausência? Eu vi também a proposta do governo Lula para a educação, uma educação do tamanho do Brasil, e mesmo na educação especial não está escrito psicólogo, está escrito terapeutas. Que aí você pode entender, né, assim, está escrito pedagogo, o fonoaudiólogo, toda essa equipe da educação especial está presente ali, mas o psicólogo não está escrito, nem nessa, foi a primeira coisa, eu peguei e fui correndo lá para ver, porque as pessoas nos perguntam sempre e não está lá. Nós vamos até fazer, a Câmara vai estar encaminhando para a presidência, né, essa questão, por que o psicólogo não está incluído? Sendo que historicamente foi tão importante. Gente, eu estou preocupada com o tempo. Eu queria saber se tem mais alguém que quer se manifestar, perguntar alguma coisa para a gente proceder às respostas. Pode passar a palavra. Quem gostaria de estar respondendo? Eu vou começar na última. Quem começa?
muito complexo, Explicar aí. Pois é. Mas eu acho que são dois exemplos aqui, né, da possibilidade, que é essa colaboração. Eu acho que tanto o trabalho da Analise quanto do Walter apontam direções, né, de colaboração, inclusive nessa direção que você está falando, né, entre profissionais. Agora, eu vejo o seguinte, é interessante na história, né, que a gente conhece, que é aqui perto de nós, né? Quando a dona Helena veio para cá, ela veio para ensinar psicologia para educadores. Então, ela não formou propriamente psicólogos, né? Nesse momento, o projeto era esse e ela transmitiu os conhecimentos da psicologia para pessoas que iam atuar nas escolas. A formação desse profissional de psicólogos começa na década de 60 e talvez e houve um momento em que houve uma certa tímida incorporação dos psicólogos no sistema escolar, mas que rapidamente sofreu uma grande oposição. Talvez, em parte, por isso que o Walter comentou aqui, um certo tecnicismo, que era a característica da formação dos psicólogos logo no início dos cursos de psicologia no Brasil, entre 60 e 70. Tanto que nós, a nossa geração, foi a geração que fez um pouco a crítica disso, desse tecnicismo. Agora, o que me preocupa é o seguinte, que essa crítica foi tão radical que ela acabou comprometendo certos lugares importantes dos psicólogos. Atualmente a gente tem a profissão, eu considero os psicólogos que estão sendo formados no Brasil atualmente, é uma das profissões mais, assim, de maior sofisticação intelectual. E tem outra parte que é em grupo, no sentido assim, de que a gente participa da dinâmica da sala de aula, observa os meninos dentro da sala de aula, observa os meninos no espaço da recreação, né? E tem uma proposta que decorreu então nesse trabalho inicial, que nós vamos propor uma conversação com as crianças e com a professora de uma determinada sala de aula para tratar as questões que as crianças levantam e que os professores também levantam. Por exemplo, as crianças daquela escola acham que a escola é uma escola para doido ou para burro. Então, isso é um problema que quando elas vão para lá, elas rejeitam a escola em função disso, e que, na verdade, o que se constatou é que quando elas saem da escola, elas ainda estão com essa ideia, elas só acostumaram com a ideia de ser doidas ou burras. Então, isso é uma questão que a gente queria tratar, porque assim, o que nós percebemos é que não tem nada que identifique essas crianças dentro da sala de aula, o grupo dentro da sala de aula, a não ser essa incógnita de que sou doido, sou burro, entendeu? Então, essa é a única coisa que acontece. Ninguém fala, mas o povo está querendo saber. O povo quer saber como o pessoal está pegando. Mas é mesmo, realmente, a gente tem que ver o que é a realidade da gente. O que nós estamos passando nos dias atuais de hoje. Muitos psicólogos não explicam pra gente, a gente vai pra casa preocupado. Mas será que eu vou passar no psicotécnico? Não vou não. Vou ser reprovado. Eu já chego em casa preocupado, não passa, chega. Nunca vai passar. Escreve o que ele não sabe. Eles querem fazer a cabeça, mas só que eu sou cabeça feita. Escreve. Quando a senhora tem com água, eu já estou com o fubá pronto muito tempo. O psicólogo pode falar? Pode falar. Então, obrigado. Gostei muito da colocação. Obrigado. Seu Walter. Não, pode chamar de site, fica mais fácil. Eu não sou psicanalista, mas eu gosto de conversar com a psicanálise. Ela ensina uma coisa muito importante para a gente, que a resposta está no sujeito, está em você. Dentro da questão. Devolvendo a palavra para o sujeito, né, que a psicanálise tenta fazer isso, né? Estuda. E a resposta aparece, né? A gente tenta ajudar o sujeito a fazer a conexão. Então, se você ficar procurando a resposta na gente, você não vai achar. Mas eu acho. Depende dos padrões. Já achei, já. Depende do padrão depende das circunstâncias, do padrão e do modo de vida da pessoa pensar. Você vai achar perguntas. Às vezes só pensa que eu estou pensando o contrário, eu estou pensando diferente do senhor. É claro, aí que é o problema, né? Eu já achei a resposta. Mas eu acho muito importante a gente construir um saber sobre o sofrimento, sobre a sociedade, junto com o sujeito que frequenta ou um posto de saúde, uma escola, um programa da prefeitura, etc, etc. Porque, como eu disse aqui, teoria não é sinônimo de realidade. A teoria vê só uma parte da realidade, você vê outra parte. Eu vejo outro lado. Então,
o meu olhar complementa o seu complementa o meu, né? E eu acho importante você colocar sua crítica, suas perguntas, porque, infelizmente, ainda a maioria dos nossos colegas estão naquele pensamento que eu falei, clássico, de classificar as pessoas, que o método está acima do saber até do profissional, do saber do paciente. E a gente precisa romper com esse pensamento, o paradigma, como a gente fala na ciência, né? Realmente essa visão classificatória, ela não enxerga a subjetividade, né? A história do sujeito pessoal e social, o sentido pessoal que ele dá para a experiência dele, o significado social, que é muito importante para a gente entender. Por exemplo, o sentido que a menina deu, né, de fatos fundamentais é distinto do que a matemática dá, né? E é importante entender isso, né? E dar espaço para colocar isso. Agora eu vou para a Paula. Eu, quando eu comecei minha pesquisa, eu pensei em trabalhar minha pesquisa junto às famílias e junto aos programas sociais. Mas a minha maior intenção é dar voz aos sujeitos, né, que eles fossem protagonistas, para falar da história deles com o trabalho infantil, com a família, etc, etc. E aí, eu já tinha experiência de pesquisa assim, de prática, de atendimento. Quando essas pessoas que estão incluídas de forma marginal, de forma precária na sociedade, ela tem contato conosco profissional, eles perguntam, você é polícia? Ah, não. Leva um tempo a convencer que não é. Eu trabalhei com menino de rua, eu liguei isso muito. Ah, você não quer aguentar. No caso do trabalho infantil, você é do programa Bolsa Escola? Não. Você é do juizado? Porque o trabalho infantil é proibido. Ana Lídia,